Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E aqui estão essas primeiras páginas. Folha de São Paulo, 97% notam crise do clima no dia a dia, diz Datafolha. Bom, aqui entre nós, se não notasse, tinha algum problema, né? Segundo pesquisa, 77% dos brasileiros atribuem mudanças a ações humanas. É evidente que as pessoas sentem as mudanças climáticas, frio, calor, chuva, enchente, vulcões, etc, etc. Deixa eu ver o começo disso aqui. Pesquisa Datafolha aponta que 97% dos brasileiros percebem em seu dia a dia que o planeta está passando por mudanças climáticas. Somente 2% negam a existência das alterações e 1% não soube responder. A percepção quase unânime se repete considerando recortes por gênero, faixa etária e escolaridade. Entre os mais jovens, 16 a 24 anos, chega a 100%. Está aí, é evidente, e a questão climática interessa cada vez mais, basicamente porque as pessoas sabem da gravidade de algumas situações e da situação do planeta e porque as pessoas sentem na pele o que está acontecendo com mudanças no clima, com agora inverno, tivemos perto do inverno aqui em São Paulo, tivemos uma temporada de calor, não chove há mais de 30 dias na capital paulista. Estou pegando o exemplo da área metropolitana de São Paulo, mas isso se repete pelo mundo todo. Vamos para o Estadão. Antes da eleição, governo acelera repasse de 30 bi em emendas. Desculpe, isso é uma vergonha. Uma vergonha. É a utilização, além de tudo, eleitoral das emendas. Não tem nada com corrupção diretamente. Depois, quando o dinheiro vai lá para frente, e um tipo de emenda chamada PIX, ninguém sabe o que acontece. E continua, ninguém faz nada. Volume é o maior da história, esse de 30 bi, para um período pré-eleitoral. Em um acordo com o Congresso, o governo deve pagar até 30 bilhões em emendas parlamentares antes das eleições municipais de outubro. O volume é o maior da história para um primeiro semestre de ano e um período pré-eleitoral. O montante inclui recursos distribuídos sem critérios técnicos, emendas PIX e verbas remanescentes do orçamento secreto que o Lula tanto criticou na administração Bolsonaro. Aí tem gente que diz, não, as emendas são boas. Cada legislador, cada deputado, cada senador leva para suas regiões uma verba que acaba atendendo às necessidades das populações da região, da sua região. Isso é meia verdade, acaba atendendo, na verdade, alguns interesses eleitorais desses parlamentares, porque você pulveriza recursos, você pega esses recursos e divide em partes pequenas dentro da região eleitoral do deputado. Aí ele cede para fazer um hospital aqui, um pronto-socorro ali, uma escolinha aqui, enfim,
ele atende aos interesses paroquiais da sua região. Na verdade, você acaba perdendo 30 bilhões é um dinheiro. A capacidade de fazer obras que obedeçam a critérios técnicos, a critérios com uma visão de regiões mais amplas. Aí você partiu, você dividiu tudo pequenininho. E aí vem a possibilidade de corrupção, a gente não sabe direito para onde foi o dinheiro, as empresas que venceram geralmente são empresas amigas, que acabam sustentando eleitoralmente esses parlamentares, ajudando a eleger prefeitos nas regiões. É isso, quer dizer, é um foco de corrupção e uma ação governamental absolutamente dispersiva, né? Ela pulveriza, ela transforma recursos amplos que podiam ser aproveitados em tarefas maiores em aplicação em pequenas regiões, em pequenos locais. Algumas vezes isso favorece o voto. O eleitor fica contente quando vem um deputado e manda e consegue uma escadaria para uma região de morro, né, consegue pavimentar uma rua, né, consegue com que a prefeitura compre uma máquina que ajuda a desentupir estradas. Quer dizer, não é algo que possa fazer o país evoluir. Não tem essa conotação. É para atender a interesses nem sempre confessáveis dos parlamentares. E eles querem, batem o pé, o governo às vezes segura, mas qual a consequência? Lubrifica as almas dos parlamentares em relação ao governo. Tem gente a quem nem interessa se o projeto, se o programa apresentado pelo governo é bom ou não, vota no escuro em face de ter recebido mais ou menos essas emendas parlamentares. O cara é movido por isso, nem, é bom para o Brasil, não é? Não, ele vota por ter recebido ou não emendas parlamentares, o que para a democracia é uma catástrofe. Qual a solução? Acabar com as emendas parlamentares. Simplesmente acabar com as emendas parlamentares. Mas aí é cada vez mais difícil, porque os parlamentares já tornaram um grupo de emendas parlamentares obrigatórias, né? O governo usava isso para fazer troca, né? Para toma lá, dá cá, agora nem isso consegue porque elas são obrigatórias. Bom, vamos ver se algum dia aparece alguém que propõe. Tem coisas boas que aparecem de repente. Tem uma foto aqui do Estadão que se refere a uma proibição. Eu não gosto de corrida de cavalo, porque é um jogo. Sob o pretexto do desenvolvimento da raça, etc., existem os jockey clubes, mas, na verdade, no fundo, o que eles abrigam é o jogo, o vício, etc. Tem o Jockey Clube de São Paulo, que é gigantesco, né, sob o aspecto de terreno, está numa área muito boa, e o jogo, aparentemente, está em decadência, as apostas, está fora de moda, tem coisa pior hoje. Então, vem um ilustre vereador e propõe a proibição das corridas de cavalo. Aí o Jockey Clube diz o seguinte: olha, estão proibindo porque atrás disso tem uma ganância imobiliária, querem tirar da gente, né, uma entidade particular que é o jockey, querem tirar esse terreno da gente para fazer
grandes obras, etc, etc, porque aí dá para fazer o diabo. Eu vou ler a legenda aqui. Em 3 anos, Jockey passa de inviável a prioridade. Plano de transformar o local em parque foi reiterado pela Prefeitura um dia após a Câmara Municipal aprovar lei proibindo corridas de animais sujeitas a apostas. A diretoria do Jockey vê no movimento uma absurda tentativa de desapropriar o terreno. Olha, se você tivesse um jardim lá, um plantio de árvores, dava para a gente aceitar. Agora, expropriar, desapropriar para satisfazer a ganância imobiliária, construir prédios, shoppings, eu acho que não cabe. Eu acho que não cabe, melhor ficar com o Jockey Club. Mas, enfim, agora, me parece que a Câmara Municipal, sob o aspecto legal, não poderia ter proibido jogo, não poderia ter proibido corrida de cavalo. As corridas de cavalo, os jockeys clubes, etc., têm uma vinculação com o Ministério da Agricultura, essa história de desenvolver a espécie equina, etc, etc. Então, aí não compete constitucionalmente ou legalmente à Câmara Municipal a atitude de permitir ou não permitir jogos. Não sei, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Certamente o Jockey Club vai reagir, vai judicializar essa história. Suprema Corte alivia caminho judicial para Trump antes da eleição. Trump está com sorte. Trump está melhorando o seu quadro jurídico, a sua situação jurídica, de modo a concorrer, de certa maneira, com o pano passado em algumas questões ou com algumas questões adiadas para depois da eleição. Decisão de que ex-presidente tem imunidade em atos oficiais, mas não em ações pessoais durante seus mandatos, é vista como uma vitória para Trump em seus processos. Basicamente foi essa a decisão da Suprema Corte Americana. Você vê que nenhum dos magistrados lá fica dando entrevista, nem vai organizar simpósios no exterior, etc, etc, mas aí eles legislam, e aí legislaram em favor do Trump. Enquanto isso, você vai vendo pesquisas e tal, a população americana torce, quer que Biden abra mão da sua candidatura, porque ele se apresenta, pelo menos nós vimos no debate, de maneira a jogar na tela a sua velhice. Tem gente que tem idade e não apresenta esses sinais, mas aí ele esquece coisas, ele parece frágil. Enfim, ele foi muito mal no debate, você sabe. E agora, mesmo no Partido Democrata, tem gente que acha que ele deve abrir mão da sua candidatura. Você vai ver que tem pesquisas nesse sentido. Enquanto isso, o Trump, com toda a carga negativa que ele traz, nos N processos que ele tem, está firmando posição. E as esquerdas no mundo todo e grande parte do mundo democrático se assusta com a possibilidade de eleição de Bush, porque em face
do panorama internacional, ele tem umas ideias bem perigosas, bem perigosas. Então, assim, ideias de chutar a porta. Tem gente que acha que, sentado lá naquela cadeira presidencial, essas vontades, essas volúpias agressivas diminuem e um homem como o Trump acaba se enquadrando. Mas é um risco, é um risco. Deixa eu ver. Olha, amanhã o presidente Lula vai se encontrar com o ministro Haddad e eles vão conversar sobre essa história da alta do dólar. Não é só a fala do Lula que acelera o dólar. Tem uma série de acontecimentos, inclusive dentro dos Estados Unidos, que faz com que outras moedas se desvalorizem. Então, atribuir só ao Lula não é correto. A fala dele complica. A fala dele é um ingrediente para a subida do dólar, mas não é tudo. Quer ver? Eu vou ler aqui o valor. Está aqui, bloqueio judicial de recursos recupera 14,4 bi acreedores deste ano. É essa a manchete. E aqui do lado está: dólar permanece sob pressão, inicia a semana acima dos 5,65. É um recorde desde 2022, é um recorde de 2022. Quer ver? O dólar iniciou a semana com mais uma forte valorização, fechando acima do nível de R$ 5,65. O cenário internacional teve peso relevante. Não é só o Lula, não. A escalada das taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, com Wall Street começando a colocar nos preços maiores chances de uma vitória de Donald Trump nas eleições, afetou o desempenho dos ativos de emergentes. No mercado local, onde os juros futuros também registraram alta, a preocupação dos investidores com a condução da política econômica continuou gerando pressão. O dólar teve alta de 1,15% a R$ 5,6527, maior cotação desde janeiro de 2022. No ano, a moeda americana sobe 16,5%. Em nova entrevista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a fazer críticas à autonomia do Banco Central. Isso dá uma empurradinha maior no dólar, que já está impulsionado pelo que está acontecendo nos Estados Unidos. Os títulos do Tesouro americano também subiram e oferecem uma perspectiva nova, o pessoal está correndo para lá. E de todas as consequências que podem ocorrer com o aumento do dólar para a economia brasileira, a gente tem a inflação, né? Impulsiona a inflação. Deixa eu ver aqui. Americanas deve acionar ex-diretores. Aquela senhora das Americanas, ela já chegou, entregou, a Ana Cristina entregou o seu passaporte e agora vamos ver se essa história não termina como uma espécie de lava-jato da área particular. Você vê que a lava-jato vai minguando e agora estão tentando prender, tentando tirar o mandato, enfim, daqueles que conduziram o processo da Lava Jato. Tem gente tentando reescrever a história, o próprio Lula, dizer, eu não fui condenado, eu fui inocentado, o que não é verdade, o processo foi
o processo foi anulado, porque depois de 5 anos o Supremo descobriu que estava em vara errada, etc, etc, aqueles montes de etc. Por exemplo, o que aconteceu na Petrobras não dá para apagar, mas tentam, não, isso são os interesses internacionais, eu sou do povo, os ricos que querem, tudo conversa mole para boi dormir, não é isso, não é assim que aconteceu. E, especialmente, o PT tenta reescrever a história a seu favor. Mas a história não é essa. Deixa eu ver aqui. A atual gestão das Americanas deve aproveitar uma próxima Assembleia Geral de Acionistas e colocar em pauta um item adicional com o objetivo de obter autorização para processar os responsáveis pela fraude bilionária que afetou a companhia. É uma coisa que se passa na área privada, não tem nada com dinheiro público, não tem um tostão de dinheiro público, mas é um escândalo. Tem uma bobagem que as pessoas costumam dizer, mas eu vou repetir. O exemplo vem de cima. O exemplo vem de cima. Você que tire as suas conclusões. Só vou dizer que de cima não é do céu. Segundo o Valor apurou, a medida segue sinalização dada pela nova direção. Claro que tem que processar, tem que saber o que aconteceu. E aí a gente vai lendo, aí tinha uma sala secreta, toda blindada para não vazar. Então fizeram, pela descrição, eu estou insistindo que a descrição que está na imprensa, pela descrição, montaram uma quadrilha para roubar. Depois, eu não sei se avançaram demais, depois para esconder o roubo. Aí mudou. E ainda vendiam a imagem da Americanas como um exemplo de administração, uma maravilha. Vamos ver o Globo. Câmara articula incluir carnes e sal na cesta básica de imposto zerado. Técnicos do governo e deputados responsáveis pela regulamentação do novo sistema fazem contas para evitar aumento da alíquota padrão. Olha, para a população mais pobre, talvez seja interessante. Eu não sei quanto isso representa em porcentagem no quilo de carne. Espera-se também que esse dinheiro não sobre para a mão dos produtores. A JBS, tudo, você vê que está altamente favorecida. Depois de tudo que aconteceu, aquela gravação, lembra? Aquela gravação do Temer, tudo isso, os irmãos estão aí, Batista estão aí, sobrevoando o cofre. Deixa eu ver. Bom, tem um anúncio aqui gigantesco do pessoal do açúcar, que também parece que vai ser incluído como uma coisa deletéria, deletéria para o pecado. Açúcar, isso é um anúncio da Abracel. Olha o tamanho, a doce receita arrecadatória. Olha aí, açúcar, tomando uma grana. Não, vamos taxar o açúcar. Aí termina assim. Estamos muito confiantes no sucesso da reforma tributária. Estão apressando demais a reforma tributária. Que sai aí, perto do dia 17. Admiramos a determinação do ministro Haddad em buscar o imperioso equilíbrio fiscal, mas defendemos enfaticamente a correção desse engano que macula o extraordinário trabalho realizado pelo governo e Congresso Nacional até aqui. É um notável texto de equilíbrio para dizer, não me taxem, não vão taxar o açúcar, mas estão montando.
Ah, tem um anúncio aqui também interessante, ó. Anúncio do Paul McCartney, manja, ó. Anúncio artístico é mais barato. É por isso que os produtores conseguem fazer, ó. Paul McCartney marcando, olha, 15 de 10 e 16 de 10. É outubro. É outubro 10. Então, pô, já estão fazendo um anúncio de página. Deixa eu ver aqui. Governo corre para pagar 1,4 bi em emendas por dia e cumprir acordos. A atual administração da CEAGESP diz ter identificado manobras da gestão do coronel Ricardo Melo Araújo, que é candidato a vice na chapa do atual prefeito de São Paulo. Ele foi presidente da CEAGESP no tempo do presidente Bolsonaro e diz que ele fez umas manobrinhas para apresentar resultados melhores. Ele diz que não, que isso é tudo bobagem. O Tarcísio, que não é dado a esse tipo de coisa, fez publicar uma matéria num almoço com assessores, onde ele deu uma gozada no presidente Lula, que o presidente foi inaugurar lá, foi assinar um acordo que juntava a Prefeitura de São Paulo, governo paulista e o governo federal para a construção de uma linha de metrô no sábado. Aí nem o prefeito de São Paulo foi, nem o governador. O governador estava viajando. Aí está aqui a matéria assinada pelo repórter Arthur Rodrigues. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, postou nesta segunda-feira uma indireta ao presidente Lula após o petista dizer que adiaria a assinatura de um contrato de expansão do metrô até o Jardim Ângela, bairro da Zona Sul paulista, pela ausência dele. Almoçando com tranquilidade de quem sabe que o aditivo do contrato que vai levar a linha 5 do metrô até o Jardim Ângela já está assinado, escreveu Tarcísio. Já consta do PAC, quer dizer, pelo jeito ele está dizendo que era uma assinatura de Araque. Era uma assinatura, fazem isso, né? Uma solenidade e tal. Deu um tapa de luvas de película. Lula canta em cerimônia da Bahia, que horror! E afirma dormir tranquilo com o Rui Costa na Casa Civil. O presidente defendeu, nesta segunda-feira, a atuação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi governador da Bahia. Dorme tranquilo todas as noites, tendo o ex-governador da Bahia no comando da pasta. Presta atenção, governador. Começa a elogiar muito, o senhor está na marca de pênalti. Reclamam contra ele. O presidente elogiou Rui, a secretária executiva, eles não deixam escapar nada, não é o que dizem os deputados do próprio PT. No discurso, Lula cantou a música Baiano Burro Nasce Morto, do compositor Gordurinha. O povo baiano não é povo, é uma pessoa extraordinária, disse. O Estado é um reduto político do PT, blá, 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 blá. Pronto, e ele disse uma frase que não tem esse negócio de Banco Central, não é coisa do povo, que ele trabalha para o povo, e é o povo e tal. Né? Lira diz que não haverá perdão a despeito da cota, da PEC e da anistia. Que bom ouvir isso. Porque estavam armando, viram que tem uma reação forte, quer dizer, liberando os partidos de multa, etc, etc. Adversários se unem para o segundo turno na França para frear a ultradireita, vários deles dentro do sistema
do voto da França estão abandonando as suas candidaturas, estão renunciando para facilitar uma união entre os adversários, entre a esquerda e outros setores que querem derrotar a direita ou querem minimizar a vitória da direita. Eu não vou explicar agora o sistema, mas é isso. Se eles se retirarem, reforçam quem ficou e está em situação melhor para no segundo turno, que é agora domingo, conseguir o resultado melhor que detenha esse pessoal, da extrema-direita da Le Pen. E tem uma notícia de morte: morre Cadaré, autor de Abril Despedaçado, um albanês que, segundo a Folha, dissecou a ditadura comunista. Vamos para quem tomou cafezinho conosco, que é a parte mais importante do jornal. Paulo Sejar, Maurício Henrique, Naldo Félix, Leda Álvares, Fátima Miranda, Augusto Schmidt, Evanir Szymanowski, Lucila Maria, Orides Piaí, Valmir Jaroslewski, Rosalda Gonçalves, Darciomar Paulo, Ney Lemos, Ana Mota, Valdir Soares do Piauí, Alberto Andrade da Bahia, Lucas Farias de Santarém e Marciano Paulin de Jacksonville, na Flórida. Só mais uma informação: o presidente Milei vem ao Brasil, vai para Santa Catarina, vai visitar o Bolsonaro, né, vai estar junto, mas não visita o Lula. Uma coisa muito ruim, essa briguinha entre os dois, de cunho pessoal, que acaba prejudicando as relações entre Argentina e Brasil. Bom dia.